Filho, filha, genro do irmão Cláudio, Michel e Ana Clara. Deus abençoe vocês. Que? Maria Clara, desculpa. Tá? Que Deus continue abençoando vocês mais e mais. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Nós estaremos levantando o clamor. Queria chamar a Alessandra aqui, nossa irmã Alessandra. Todo dia às 19 horas nós estamos clamando. E a irmã Alessandra é uma das irmãs que participa do nosso clamor nesse horário. Senhor amado Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor amado. Eu venho entrar na tua presença agora, Senhor, para te pedir pelos enfermos da tua casa, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, cura, Senhor amado. Abençoa os familiares, Jesus querido. Abençoa os enfermos, Senhor amado, dos hospitais, Senhor. Abençoa, Senhor, os leitos, Senhor amado, que nós sabemos que está em falta. Que o Senhor possa abençoar os leitos, Senhor amado, colocar todos eles, Senhor amado, 100 pessoas em cima, Jesus querido. Abençoa a nossa vida, Senhor amado, em meio a tanta tempestade. Acalma nosso coração, assim como disse o louvor, Senhor amado. Que o Senhor possa curar, Senhor amado, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa continuar abençoando os seus, Senhor amado. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 23. Um salmo, todo mundo conhece esse salmo. Mas é o bom que o Senhor sempre tem coisa nova para falar. E eu tenho certeza que Deus vai estar te revelando, trazendo coisas novas nessa noite. Você encontrou? Amém? Diz a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre ou por todos os dias. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Eu peço nessa noite que o Senhor possa me dar em cada coração. Que seja uma palavra vinda de Ti, Senhor. Eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, não uma palavra minha, Pai. Mas seja uma palavra divina, vindo do Teu coração para o coração da Tua igreja. Que vidas ouçam a palavra, não só apenas fique no ouvir, mas fique no guardar no coração, Pai. Para que a Tua palavra crie vida. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que todos os irmãos conhecem esse salmo. Mas nós vamos analisar alguns pontos nesse Salmo 23 e vamos ver alguns nomes e atributos de Deus na nossa vida. A primeira parte do versículo fala o quê? O Senhor é o quê? É o meu pastor. E eu vou trazer alguns termos aqui no hebraico, mas não para... Ah, pastor, mas para que isso? Para nós vermos a profundidade de algumas palavras desse texto. Quando fala aqui, o Senhor é meu pastor, nós vemos aqui Deus se manifestando como Jeová Raá, que significa Deus como pastor. E nós não encontramos, em outras partes, antes do salmista Davi colocar Deus como pastor, nós não encontramos em momento nenhum Deus sendo colocado como pastor. E Davi aqui, quando ele fala de Deus como pastor, ele trouxe para o seu próprio ofício. Porque Davi se tornou um rei,
Davi se tornou um guerreiro, mas a primeira coisa, o primeiro ofício, talvez, aquilo fosse para sempre na vida de Davi, era como o quê? Como pastor. De pastor, Davi o quê? Ele entendia bem. E ele começou a fazer aquela comparação de Deus como pastor. E nós encontramos já no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus dizendo, a própria palavra do Senhor Jesus dizendo que ele era o quê? O bom pastor. E ele, Deus, é o nosso pastor. Davi, naquele momento, ele era pastor daquelas ovelhas. Mas ele era dono das ovelhas? Não. Ele estava cuidando das ovelhas do Pai. E eu quero te dizer uma coisa, Deus me colocou aqui, da mesma forma hoje, Deus me colocou aqui para tomar conta das ovelhas do Pai. Esse rebanho, essa igreja não é minha, essa igreja é do Pai. Vocês irmãos conseguem entender isso? Tem muito pastor que se acha dono da igreja. Tem muitos pastores que se acham dono do rebanho. E às vezes quando uma ovelha de repente sai para ir para outra igreja, fica de cara feia, fica emburrado, faz beicinho. Você tomou a minha ovelha. Gente, a ovelha não é minha. Se hoje está frequentando, amanhã vai estar frequentando outra igreja, não importa. O importante é continuar com o Senhor. Essa é a nossa preocupação. Se alguém chega e fala assim, pastor, eu senti de Deus para ir para outro ministério. Se é um ministério sério, glória a Deus, irmão. Eu fico triste se alguém estiver aqui frequentando a casa do Senhor, sendo cuidado com todo o amor e carinho, e de repente essa pessoa, ela venha a se afastar da casa do Senhor, se afastar do bom pastor. Então não tem isso de ovelha ser, não, ó, vocês são ovelhas do Senhor, essa igreja pertence ao Senhor. E Deus colocou uma responsabilidade para cuidar dessas ovelhas. Porque naquela época, nós temos que entender isso, naquela época ser pastor não era uma profissão. Ser pastor era a própria vida. Ser pastor não era uma profissão, era ser a própria vida. Não diferente do pastor hoje. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é vocação. Tem gente que fala assim, eu quero ser pastor. A Bíblia diz, se alguém quer ser pastor, grandes coisas quer. Só que ser pastor não é você que escolhe ser pastor. É Deus que escolhe você para ser pastor. Às vezes a pessoa acha que se eu fizer talvez um curso de teologia, se eu fizer isso, aquilo, eu vou ser um pastor. Pode até ser, de uma maneira humana pode ser, mas da maneira de Deus não é assim que funciona. É Deus que vai lá e escolhe. Não foi eu que escolhi ser pastor. Um dia Deus escolheu que eu ia ser pastor e eu disse, eis-me aqui. Só isso, foi dessa forma. Alguns irmãos sabem isso daí para nós entendermos o que é um chamado de Deus para as nossas vidas, porque Deus pode ter chamado para pessoas que estão aqui nessa noite para um dia serem pastores e estarem fazendo ministério na igreja. Na época eu tinha 17 anos. Uns 17 anos. E de repente eu nunca tinha nem pregado, não tinha feito nada. E eu me lembro que eu sonhei a noite toda que eu estava pregando numa igreja, eu era de uma igreja muito grande. A minha igreja tinha mais de 1000 pessoas. E eu sonhei que eu estava pregando para 1000 pessoas, eu disse, o que é isso? Eu sonhei a noite toda que eu estava pregando para mais de 1000 pessoas. E quando eu acordei, eu disse assim, Deus, eu não entendi esse sonho, eu não sei nem pregar. Por que eu sonhei isso? E de repente eu senti no meu coração Deus dizendo, eu estou te chamando. Eu com apenas 17 anos, eu falei assim, Deus, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, que o Senhor use uma pessoa qualquer, para me falar alguma coisa, para confirmar isso que o Senhor está colocando no meu coração. Então me usa qualquer pessoa. Eu vou estar na igreja à noite e o Senhor possa usar alguém para confirmar que o Senhor está me escolhendo, me chamando. E eu me lembro que passou o dia todo e eu, com aquele sonho na minha mente, eu pregando, disse, que isso, eu pregando.
E quando chegou a noite, a igreja, como eu falei, era uma igreja de mais de 1000 pessoas. Eu estava sentado no penúltimo banco, sentadinho lá, e havia uma pregadora, Mary Hickson, que escreveu aquele livro Bênçãos e Maldições, e ela pregando com o intérprete. De repente ela parou de pregar e disse assim: o rapaz de camisa bege no penúltimo banco, fique de pé. Quando falou aquilo, eu disse: meu Deus do céu. Aí o pessoal do meu lado: é você. Eu levantei. E o Senhor, usando aquela pastora, disse assim: eis que agora eu te respondo o que tu me perguntaste hoje. Tu serás um pastor, e eu colocarei na tua mão um rebanho. Foi eu que escolhi. Eu me lembro que eu estava terminando os estudos para fazer direito e de repente Deus falou para mim ir para uma faculdade de teologia. Deus mudou o rumo total, mas não foi eu. Minha escolha era qual? Certinho. Eu estava lá terminando os meus estudos, era assim: eu vou fazer direito, vou virar um advogado e acabou. Só que Deus tinha outros planos para mim, Então, Deus me colocou, Deus me chamou, é Deus que nos escolhe. E eu, até hoje, mesmo tendo pastor e remunerado, a profissão, aquilo não é uma profissão, aquilo é uma vocação. Deus foi lá e vocacionou aquela pessoa para poder estar trabalhando. Mas voltando, Jesus disse que era bom pastor. O bom pastor dá a vida, a palavra do Senhor fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Davi, mesmo sem ouvir isso, porque isso veio bem depois através de Jesus, Davi como pastor, a palavra, ele mesmo fala que um dia veio um urso tentando pegar as ovelhas. O que ele fez? Ele enfrentou o urso. Ele lutou contra um urso. Da outra vez veio um leão. Ele matou o leão. Arriscou a vida por quem? Por causa das ovelhas. Eu sempre digo uma coisa: quando você verdadeiramente tem um chamado, você não sabe o amor que Deus coloca no nosso coração pelas ovelhas. Às vezes tem irmão que põe assim: pastor, desculpe te incomodar. Durante o dia os irmãos ligam: me desculpe te incomodar. Gente, não me incomoda. Como eu falei, ser pastor não é minha vida. Minha esposa, desde que me conheceu, sabe disso. Ser pastor é minha vida. Eu amo estar pronto. E eu sei que isso não é meu, vem de quem? Do dono. Daquele que me escolheu para tomar conta das ovelhas dele, da igreja dele. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, Jesus como um bom pastor. O que o pastor faz pelas ovelhas? Ele protege. Gente, nós não estamos imunes a pegar essa enfermidade. Não estamos. Mas eu quero te falar, tem um bom pastor que te protege. Sabe? Tem um Deus que nos protege. Se não fosse a proteção de Deus, muitos não estariam, eu canso de falar, muitos não estariam aqui nessa noite. Quantos livramentos Deus já te deu como bom pastor, cuidando da ovelha. Quantas vezes você poderia ter sido tragado, mas o bom pastor cuidou de você. O bom pastor, ele protege. O bom pastor, ele guia. Isso nós vamos encontrar versículos na frente, o Senhor nos guiando. Como é bom. Quando eu acho lindo quando eu vejo assim, algum vídeo do pastor conduzindo aquele monte de ovelha. Eu disse assim: que coisa linda, é muita ovelha. E o pastor, às vezes 3 pastores conduzindo milhares de ovelhas, e ele vai guiando pelo caminho certo. Ande na direção do seu pastor, ande na direção do bom pastor que é o Senhor. O Senhor nunca vai nos colocar num caminho ruim, nunca vai nos colocar num caminho errado. O bom pastor reúne também. Durante essa pandemia,
Existe um grupo chamado desigrejados, que está crescendo aí, dizendo que você pode servir ao Senhor sem frequentar a igreja, sem estar em comunhão. Meu irmão, o bom pastor, ele reúne. Você tem uma ovelha que saiu do meio das 99, ele vai lá e busca, e coloca junto com as 99. Deus ama o povo estar em comunhão. Deus ama quando a igreja está junta, meu irmão. Não precisa, a palavra do Senhor diz: não deixais de congregar como é costume de alguns. Você pode ver as ovelhas onde está uma. Você pode olhar o negócio de vaca. Você vê uma vaca aqui, você vê uma vaca lá, espalhado, não é? Você chega numa fazenda assim, cavalo, você vê espalhado. Mas se você observar a ovelha, não. Sabe como está sempre a ovelha? A ovelha está sempre junto uma da outra. Porque eu sempre digo uma coisa: juntos nós somos mais fortes. A igreja, quando está unida, a igreja é mais forte. Quando nós estamos separados, meu irmão, às vezes, nós vemos irmãos, que dificuldade às vezes o irmão sente. Esses dias nós estávamos passando um testemunho de um irmão. Que dificuldade ele está sentindo por falta de quê? Da comunhão. De tão importante que é a comunhão nossa, de tão importante de como ovelhas, do bom pastor, estarmos juntos. Então nós vamos continuar. O mesmo versículo 1. O Senhor é meu pastor. A segunda parte, nas nossas Bíblias está como? E nada me faltará. Mas se nós formos para o original, tem dois significados parecidos, mas não é igual. Aqui nós vemos uma manifestação. Primeiro nós vimos a manifestação do Senhor como Jeová Raá. O Senhor é o nosso pastor. Nessa segunda parte nós vemos uma manifestação do Senhor como Jeová Jiré, Deus da provisão. E esse versículo aqui, no original, não é e nada me faltará. Ele é ou é. E ele não me tem faltado, ou nada me tem faltado. Tem diferença? Tem. Nada me faltará, a gente está olhando muito para o futuro, mas o Senhor quer trazer para o presente. Porque o pastor não só tem promessas para o futuro, Deus tem, mas Deus já... Hoje, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: nada me tem faltado, porque o Senhor é meu pastor. Nada te tem faltado, sabe por quê? Porque Deus é o teu pastor. A palavra não parece exagero. Tem gente que fala assim: pastor, nada tem me faltado, pastor. Sabe por que nós temos essa sensação de que algo nos falta? Por quê? Deus dá o pão, nós achamos que falta manteiga. Deus nos dá a manteiga, nós achamos que falta o queijo. Nunca estamos satisfeitos. Isso é nosso. É do homem. Porque verdadeiramente, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Esse negócio de não estarmos satisfeitos, nós achamos sempre que a grama do outro, do vizinho, é mais verde do que a nossa. Deus tem nos abençoado, mas muitas vezes nós estamos aí com nossa insatisfação no coração. Às vezes é o esposo, é a esposa, é no trabalho, é em casa. Ah, olha, tal pessoa, muitas vezes nós usamos isso, tal pessoa tem isso, eu não tenho. Isso acontecia com o povo de Israel. Deus estava suprindo tudo que eles necessitavam no deserto. Não estavam ou não estavam? Só que eles achavam sempre que estava faltando. Deus mandava maná. Maná. Então vou mandar cordonize. Nunca estavam satisfeitos. A mesma coisa acontece conosco, o povo de Deus. Muitas vezes nós não estamos satisfeitos, mas Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus não tem deixado faltar nada.
Muitos não conseguem entender o que é prosperidade do Senhor. Tem um ditado que a gente tem: eu não tenho tudo o que quero, mas eu amo tudo que tenho. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo que preciso. Existem duas palavras. Uma é ausência, outra é indigência. Qual é a diferença entre ausência e indigência? Eu estou aqui, vou tentar trazer o exemplo para o púlpito aqui. Eu tenho tudo aqui, nesse altar, eu tenho tudo aqui nesse altar. Eu tenho uma televisão aqui nesse altar. Eu tenho uma geladeira nesse altar. Isso se chama o quê? Ausência. Tem ausência, eu estou trazendo para vocês entenderem. Ausência, eu não tenho televisão, eu não tenho uma geladeira, eu não tenho um carro aqui. Eu não tenho tudo aqui, mas eu tenho tudo que eu preciso aqui. Tenta entender o que a palavra de Deus está falando. O que eu preciso aqui é ter uma Bíblia, ter um microfone para falar com vocês, talvez a caixa de som para vocês ouvirem, ter o púlpito. A mesma coisa acontece na nossa vida. A ausência é algo que você talvez não tenha, mas que você pode viver sem aquilo. De repente eu posso querer. Indigência é aquilo que eu não posso viver sem, é uma necessidade. Se eu tivesse sem minha Bíblia aqui, ia fazer falta. Mas eu estar sem uma televisão aqui não me faz falta nenhuma. Eu posso até querer ter uma televisão aqui. A mesma coisa na nossa vida, muitas coisas nós queremos, mas o Senhor vem suprir todas as nossas necessidades. As nossas necessidades, aquilo que verdadeiramente nós necessitamos, deixou o Senhor, não nos deixa o quê? Faltar. Amém, irmãos? Eu falei aqui, uma vez uma pessoa veio reclamar: ah, pastor, está faltando tudo. Eu falei no último culto, porque falta tudo na minha vida. Eu disse: meu irmão, está faltando alimentação na sua casa? Não. Falta vestimenta? Não. Você tem um teto? Tem. Está endividado? Não. Meu irmão, Deus tem te feito prosperar. Nada tem te faltado. Errado eu querer ter um carro novo? Não. Só que não me falta o carro, meu carro pode ser velho, mas eu tenho meu carro. A mesma coisa que eu faço com o meu carrinho velho, eu faria com um carro novo. Só para você entender. O que o Senhor, em tudo, o Senhor tem o quê? Tem nos suprido. A segunda parte, o versículo 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando eu li esse versículo, eu estranhei um pouquinho esse versículo. Como assim, pastor? Eu achava, o mais comum é: Ele me faz comer em pastos verdejantes. Não seria mais comum? Mas por que repousar? A ovelha, depois de andar muito, antes dela comer, ela faz o quê? Ela repousa. Aqui Davi usou um conhecimento que ele tinha como o quê? Ele tinha como pastor. Antes dela se alimentar, ela vai lá e ela descansa. E depois ela faz o quê? Ela come e come muito. Porque ovelha, se você não sabe, ovelha come muito. Ovelha come o tempo todo. Eu acho que tem uma semelhança conosco, né? Por isso que dizem que crente come muito. Não é verdade? Porque a ovelha come o tempo todo. Mas ela primeiro, ela faz o quê? Ela descansa. Então o que a palavra está querendo trazer para nós? Primeiro, antes de trazer, muitas vezes, o alimento para a tua vida, Deus acalma o teu coração. Muitas vezes nós chegamos na igreja meio atribulados. Muitas vezes nós chegamos com o coração assim, que misericórdia.
Aí nós começamos o culto, aí nós começamos a louvar o Senhor, e Deus ali, Ele já vai preparando o nosso coração, Deus já começa a preparar a nossa vida, e quando você vai receber o pasto verdejante, o que é pasto verdejante, meu irmão? É a palavra de Deus, é o bom alimento. Quando você vai receber o pasto verdejante, que é a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, o teu coração já foi preparado pelo Senhor. Talvez se você já chegasse para o culto recebendo a palavra, de repente não ia nem conseguir, porque você estava agitado, chegou agitado, mas você começou a louvar o Senhor, aí o Senhor começou a acalmar, começou a trabalhar na tua vida. Aí depois sim vem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra aqui, esse versículo diz que ele procurou pastos verdejantes. Porque nós temos que tomar cuidado com o que nós nos alimentamos na palavra de Deus. O pastor, ele procura pastos que não sejam secos, pastos que não sejam velhos, pastos que não sejam azedos. Ele procura um bom alimento espiritual. Meu irmão, eu não posso chegar aqui e pregar algo que não esteja aqui. Eu não posso pregar o que eu acho, eu tenho que pregar o que a palavra de Deus acha. Eu não posso pregar, trazer ensinamentos do pastor Rogério para a tua vida. Infelizmente é hoje isso que nós encontramos. Eu acho que a Bíblia não é tão suficiente, eu acho que isso não deve ser assim, então eu vou pregar desse jeito. Por isso que a palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, pessoas querendo pregar o que acham e não o que a palavra é. Muitas vezes pessoas chegam totalmente confundidas. Pastor, eu ouvi isso na internet. Se foge da Bíblia, sai fora, meu irmão. Um dia esses dias nós estávamos com alguns irmãos, e os irmãos perguntaram, fizeram uma pergunta a mim, esperando uma resposta minha. Uma pergunta bíblica, sobre a Bíblia, esperando uma resposta. Sabe o que eu respondi? Nada. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia não diz nada a respeito. Eu não posso, o que eu penso, colocar como uma verdade. A verdade está aqui. O que a Bíblia não fala, eu não posso falar. Eu não tenho que inventar nada, nem acrescentar nada. Porque aqui está a verdade. Eu não posso chegar aqui e tentar, olha, irmão, olha, eu acho que é isso que eu acho. Eu não tenho que ir aqui no lugar de achar, é lugar de trazer o que a palavra diz. E hoje, infelizmente, muita gente vai trazendo os achados. Se a Bíblia não dá uma resposta, é porque não é para me saber. A resposta de tudo está aqui. Se alguma coisa não foi revelada, é porque não é. Esse é o nosso alimento. Você está sendo alimentado pelo Senhor. E não é porque é o pastor Rogério, poderia estar o presbítero Marco, poderia estar missionário, outro irmão pregando aqui. Os irmãos, todos os irmãos que estão pregando ali, eu fico ali me alimentando. Esses dias uma pessoa chegou, pastor, por que você não prega todos os cultos? Gente, eu preciso ser alimentado também. Eu preciso de alimento também. Quinta-feira o presbítero Marco vai estar pregando aqui, eu vou estar ali sentado me alimentando. Eu preciso. Tem pastores às vezes que acham que ele mesmo consegue, deixa que eu me pastoreio, eu me alimento sozinho. Nós somos dependentes de Deus e Deus usa pessoas para nossas vidas, para trazer alimentos. Por isso que o inimigo tenta muitas vezes roubar a pregação sendo pregado, ministrado para você. Tenta dar sono, meu irmão. Às vezes você tem dificuldade até para dormir em casa. Tem gente que nem em casa consegue dormir. Mas na hora da pregação, sabe o que o inimigo vem? Ele tem a palavra que coloca isso. Se você for ver a parábola do semeador, você vai encontrar claro isso. Ele vai lá e lança o sono. Na hora da palavra. Quando a pessoa vem, às vezes, do trabalho, estava trabalhando, às vezes é normal, o cansaço físico, mas às vezes é descansado, meu irmão. Aí vem aquele sono, né? A pessoa lá, ó. Você começa a pregar.
Gente, porque a gente que está aqui na frente, a gente vê. Tem irmão que chega assim, ó. Se bobear, gente, até baba. Mas é verdade. Aí vem um sono terrível. E tem irmão que... Mas ele só se liga no amém. Você, amém? Aí o irmão está do... Amém. Por isso, está no automático. É o que a Maria Clara falou. Está no automático. Por isso que muitos pastores gostam de fazer pegadinha. Eu não faço. Mas muito pastor gosta de fazer pegadinha com a igreja. Porque sabe que tem aqueles que estão dormindo e chegam e falam assim, e falam uma coisa que não é para dizer amém. Aí o lá que está dormindo, amém, sozinho na igreja. Os irmãos já viram isso? Aí o pastor faz a pessoa passar vergonha comigo sozinho. Por quê? É o sono. Ele lança o sono, ele lança a distração na hora da pregação que Deus está falando com você. Aí ele vem jogar na sua mente, sabe o quê? A conta que você vai pagar amanhã. O que você vai resolver sobre a conta que você vai pagar amanhã hoje? Mas venha, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar. Tem gente que está ali, ó, tá a pregação, está lá, ó. Amanhã tem que fazer isso, tem... Gente, faça sua agenda de manhã ou quando chegar em casa à noite. Mas deixa que Deus está falando com você e se vier sono. Não pense que todos nós não estamos sujeitos, não estamos sujeitos. Eu me lembro que teve uma época minha que vinha o sono, mas eu sempre repreendia. Eu te repreendo o sono em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu não aceito porque eu quero ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso, ó, nunca mais. Nunca mais aconteceu. E a distração, e outra coisa. Às vezes a pessoa não dorme. Mas parece que a pessoa tem um botãozinho. Mas aí é de propósito. Parece que tem um botãozinho que quando o pastor vai começar a pregar, ele aperta o botãozinho. A pessoa fica assim, ó. Você prega, a pessoa fica assim para você. Mas ele está desligado, totalmente desligado, meu irmão. Olha, passou tudo. Termina o culto, se você chegar e pensa que pastor não sabe quem é. Se eu chegar para aquela pessoa, eu já vi pastor fazendo isso com ele. Termina o culto, chega para ouvir e diz assim, como foi a pregação? O que você achou da minha pregação? Foi uma benção. Ah, tinha um diácono. Eu fui de uma igreja e tinha um diácono. O diácono era aquele torcedor fanático do Flamengo. E eu me lembro que ele não adianta nada, ele é fanático aqui, fanático mesmo. E o pastor, recebendo aquele jeito dele, um dia terminou o culto e disse assim, chamou ele, não vou falar o nome, aí o diácono foi até, aí o pastor chegou e falou assim, vem cá, como foi o jogo do Flamengo hoje? Foi, pastor, aí achou que o pastor estava interessado, foi tal, quantos gols, em quantos minutos aconteceu o gol? Pastor, aos 35 minutos foi um gol e o outro, aos 43, teve alguma modificação, substituição? Teve, esse saiu. E depois que ele falou tudo, o pastor falou assim, agora eu só vou fazer uma perguntinha para você, qual o versículo que eu preguei hoje? Ele, pastor, o senhor pregou sobre a Bíblia. Eu disse assim, pregou sobre a Bíblia, pastor. E eu brincava com esse irmão, disse, irmão, deixa de se conserta. Ele estava no culto lá, ó, como diácono, que o diácono ficava na porta, igual como ficam os introdutores. Ele ficava lá na porta e de repente, ele dava um sumiço. Aí uma vez outro irmãozinho que é diácono falou assim, ó, toda hora, pastor, ele vai no carro para saber o resultado do jogo. Mas vamos trazer, na hora de receber o alimento espiritual, o diabo vai fazer de tudo para você não receber. E outra coisa que eu vou falar, nós como ovelha não podemos nos alimentar só com o que sai do púlpito, devemos nos autoalimentar. O que é isso, pastor? Meu irmão, isso aqui é alimento. Quem aqui se alimenta 2 vezes por semana? Tem alguém aqui que se alimenta 2 vezes por semana? Não. Todo dia você não se alimenta?
Ah, hoje eu comi batata frita, hoje eu comi frango, hoje eu comi isso, comi... Todo dia nós nos alimentamos, procuramos um alimento. Todo dia você vai ter um pastor pregando para você. Ah, pastor, mas tem internet. Meu irmão, é diferente. Muitas vezes você ouvindo a pregação na internet, tem gente até que consegue estar naquele, mas quase sempre, ó, vem tomando suco, almoçando, agitando, fazendo alguma coisa. Não, é um momento seu com Deus. Você é ovelha, olha o pasto verdejante aqui para você se alimentar. Você precisa de alimento na segunda, temos culto, domingo, quinta. Mas você precisa de alimento na segunda, você precisa de alimento na terça, na quarta, na sexta que não tem culto, no sábado. Irmão, nós precisamos nos alimentar. Continua no versículo 2. E leva-me para junto das águas tranquilas. Aqui nós vemos a manifestação de Deus como Jeová Shalom. Deus é nossa paz. A ovelha, guarde isso, a ovelha, porque o salmista falou, o Senhor me leva às águas tranquilas. A ovelha não bebe água se houver correnteza. A ovelha é muito medrosa. Por instinto, ela sabe que se cair na água com correnteza, ela vai o quê? Se afogar. Por causa do peso da lã. E por isso que o Senhor, Ele nos conduz a águas tranquilas. Meu irmão, todos nós passamos por tempestade. Não passamos? Quem é que não passa tempestade? Tempestade é aquele momento de luta, aquele momento difícil. Mas se você está de repente ali passando a tempestade, Deus te conduz a águas tranquilas. Deus te conduz a viver tempo de bonança. E é isso que eu quero trazer através da palavra. Deus quer nos dar tempo de paz, tempo de bonança, meu irmão. Nós servimos um Deus de paz. Como nós somos medrosos também. Não somos? Tem gente que acha que pastor é corajoso. Eu sou medroso, eu tenho medo igual a vocês, só que eu não deixo o medo me dominar. E como os irmãos também, por isso estamos aqui. Não podemos deixar o medo dominar nossos corações. Nós estamos passando uma pandemia. Você acha que não veio medo, não vem medo sobre o meu coração? Sou humano. Mas eu não deixo esse medo me paralisar. Eu não deixo. Eu sei que o Senhor tem me protegido. Eu sou prudente, sou. Você acha que eu não ia fazer quando as igrejas estavam fechadas? Até pessoas com Covid nós tivemos que visitar porque estavam desesperadas. Você acha que eu não fui com medo? Só que eu disse para Deus, Senhor, eu não posso deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu não posso deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Com medo. Com medo eu entrava na casa de uma pessoa com Covid. Ah, gente, se não fosse o Senhor comigo, não, eu não iria. Eu ia dizer, Senhor, não, passo longe. Aí eu entrando naquela casa dizendo, Senhor, o Senhor me mandou, o Senhor me protege. Eu ia lá, colocava a mão sobre aquela pessoa que estava com Covid. Nós, meu irmão, não é que nós devemos desafiar. Não é que eu vou fazer, não, eu estou com essa ousadia que o Senhor me deu, eu já tive que visitar, vou entrar no hospital de Covid. Não, eu só fui porque Deus mandou eu ir naquele momento. Porque se Deus não mandar, eu não vou. Mas o Senhor, Ele nos tira da tempestade, nos coloca na bonança. Versículo 3. Ele refrigera a minha alma. Se nós trouxermos para o original, Ele cura a minha alma. Aqui nós vemos a manifestação de Deus como Jeová Rafá, o Deus que sara. Meu irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver Deus curando várias pessoas. E eu quero te dizer, Deus, Ele não mudou.
Ele é o mesmo ontem, é hoje, vai ser o quê? Eternamente, sempre. Deus continua curando. E aqui o salmista fala, Ele cura a minha alma. Ele cura das tristezas. Ele cura das decepções. Ele cura das traições. Ele cura dos ressentimentos. Meu irmão, não importa. Quantas vezes o salmista, mesmo Davi, chegou com a alma totalmente ferida diante do Senhor, e Deus sarou a alma, o coração ali de Davi. Se de repente você chegou aqui nessa noite e tem feridas, e precisa que sua alma seja curada, tem coisas lá no teu interior que precisa, lembranças lá de trás que ainda estão te doendo hoje, que é isso que o inimigo quer, que o teu coração seja um depósito de lixo do passado. E muitas pessoas vão guardando aquilo tudo, vão guardando ódio, vão guardando fracasso, vão guardando ressentimento, vão guardando decepções, vão guardando tristeza. E o Senhor é aquele que cura a alma. Ele vai lá, ó. Você abre seu coração para o Senhor e diz, Senhor, vem curar minha alma. Vem tirar isso, Pai. Sabe por quê? A enfermidade da alma dói muito. Tem gente que acha que é só a enfermidade do físico que dói. Muitas vezes a enfermidade da alma dói muito mais. Por isso que nós temos visto aí, o inimigo ele está atacando a alma das pessoas de uma tal maneira. Muito mais do que o físico. Os hospitais psiquiátricos nunca tiveram tão cheios. Enfermidades da alma nunca foram tantas. Hoje você encontra pânico. Anos atrás você não encontrava, é pânico, é toque, é DOC, tipo... Tudo enfermidade da alma, tudo. Depressão, nunca teve tanta gente com depressão como hoje. Por isso que eu falo muitas vezes, nós somos uma luz no fim do túnel para muitas pessoas. Porque todo dia eu recebo recados de pessoas, não com enfermidade no físico. Todo dia eu recebo recados de pessoas que têm enfermidade na alma, dizendo, pastor, socorro, eu estou desesperado. E eu vou lá e oro. Ontem mesmo um pastor botou um recado desesperado. Minha alma está abatida, eu perdi tudo. Eu coloquei. E eu cheguei, eu recebi aquele recado, eu orei, Senhor, restaura, refrigera, cura a alma do teu servo. Aí chegou mais tarde, ele me ligou e disse, naquele momento que eu recebi aquela oração, Deus tirou toda a tristeza do meu coração, eu estou me sentindo bem. O poder não está na minha oração, o poder está no Deus Todo-Poderoso, que faz maravilhas. É o Deus que sara, basta nós nos abrirmos, muitas vezes nós guardamos essas enfermidades, essas coisas na nossa alma. Versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Deus sempre vai nos guiar para fazer coisas certas. Guarde sempre isso. Deus sempre vai nos guiar para tomar atitudes certas. Eu vou contar uma coisa, e não é para me gloriar, porque eu queria ter uma atitude diferente. Isso daí deve fazer uns 3 anos. Eu estava com o carro há um mês, o carro estava novinho, há um mês. O carro no seguro. E eu botei gás no carro, só que não avisei a seguradora. E eu com aquele carro novinho, de repente eu bati com o carro. Gente, acabou meu carro, perda total. Deu perda total, não dobrou. Fiz um estrago. Verdadeiramente eu fiz um estrago. Mas não aconteceu nada comigo. Mas eu tranquilo, por quê? Eu tinha o quê? Seguro. Aí eu comuniquei o pessoal onde que eu fiz o seguro. E a pessoa lá do seguro me ligou e disse assim, olha só, Rogério, tem um problema. Você era para ter comunicado a seguradora que você botou o gás, você não comunicou. E no contrato que você assinou diz que se você não comunicar, que for colocar GNV e não comunicar, você perde direito. O que eu fiz? Aí eu disse, e agora? Ela disse assim, eu tenho uma solução. Eu tenho meu contato no Detran e tenho no contato da loja que você tem, seu carro está.
Seu carro está lá todo acabado, o que você faz? Arruma uma pessoa, tira o gás lá, no Detran eu dou meu jeito. Aí o que acontece? Aí eu recebi aquilo, ela falou assim, se não, você não vai receber seu carro e ainda vai ter que pagar um doblô novinho que você acabou com o doblô. Eu disse assim, Senhor, não, eu nem pensei Senhor, eu disse assim, ó, eu liguei para um negócio de gás, eles cobraram 1.000 e pouco para tirar, aí liguei para um amigo, meu amigo, Rogério, com R$100, eu resolvo isso para você, eu tiro lá. Eu disse, fechado. Resolvido. Aí eu fui para o meu momento de oração. E Deus falou comigo. Você prega uma coisa e faz outra? Você prega uma coisa e faz outra? Eu disse, mas Senhor... Eu senti que naquele momento como se o Senhor estivesse triste olhando para mim. Liguei para o meu pastor na época falou assim, pastor Rogério, nós não podemos ser totalmente corretos. Naquele momento, eu liguei lá para a pessoa que fazia o meu seguro e disse assim, olha só, eu não vou fazer isso. Porque eu vou honrar meu Deus. Ele me deu, e se eu perder, Ele tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. A pessoa que faz o meu seguro é minha prima, ela não entendeu nada. E eu cheguei, Senhor, não sei como eu vou pagar outro carro e vou ficar sem carro, que eu não tenho como. Mas está tudo em tuas mãos. Passou uma semana, minha prima me liga e fala assim, Rogério, vem aqui no escritório. Eu fui, quando eu cheguei lá, ela disse assim, ó, e ela não é evangélica, Papai do Céu gosta muito de você. Eu disse, por quê? Porque tinha 6 casos parecidos com o seu. Nenhum dos 5 recebeu, só você, o seguro mandou pagar o seu seguro. É o que eu estou falando para você, nós temos que honrar Deus em todo momento. Deus sempre não conduz, não pensa assim, mas Deus entende que eu vou seguir esse caminho errado para se resolver uma situação. Quando verdadeiramente nós honramos ao Senhor, Ele nos guia por caminhos o quê? Certos. O caminho certo é sempre o melhor, porque ali tem a bênção do Senhor. No caminho certo tem a bênção do Senhor. Amém? Temos que fazer as coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Eu estou quase terminando. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui Deus se manifesta como Jeová chamar, que significa Deus está ali. Meu irmão, quantos de nós não já passamos pelo vale da sombra da morte? Quantos aqui já não passaram por situações que você viu a morte de perto? Eu me lembro, uma certa vez eu estava no hospital, o médico me desenganou num dia. Aí eu saí ligando, gente, faz isso mesmo. Eu saí ligando para tudo quanto é pastor, tudo quanto é irmão que eu conhecia, pedi, ora por mim, que eu preciso de oração, porque eu estou sem força para orar. Porque o médico me desenganou e disse, amanhã você pode acordar morto. Pedi um monte de irmão, no dia seguinte... Aquela infecção que estava todo no meu corpo, todo sumiu, sabe por quê? Eu estava ali no vale, mas o Senhor estava comigo, meu irmão. Por mais que seja difícil a situação, por mais perigosa, Davi várias vezes passou pelo vale da sombra da morte. Situações que alguém diz assim, olha, ele não vai conseguir passar por essa. Mas ele passou, sabe por quê? Deus está. Você não está sozinho, meu irmão. Em situação nenhuma, você está passando por perigo. Mas o que me chamou a atenção aqui, sabe o que é? É a sombra. Pela sombra do vale da morte. Eu estou vendo uma sombra aqui desse púlpito. Aqui tem um papel. Se eu colocar em cima do púlpito, ele vai cair. Aqui tem uma sombra do púlpito. Se eu colocar o papel... Não segurou.
Tem coisa que é sombra. A sombra de um relógio, de um revólver, de uma pistola não mata. A sombra de uma cobra não pica. O que eu quero te falar é o seguinte: o inimigo muitas vezes tenta te assustar com a sombra. Mas mesmo que não fosse sombra, fosse tudo, o Senhor está com você. A Bíblia diz: não temerei ao mal algum, porque tu estás comigo. Versículo 5: preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice. Banquete fala de vida abundante. Inimigo, tudo que tem se levantado contra a tua vida, unges com óleo, poder de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos, para vencermos, do poder de Deus na nossa vida. Cálice transborda, bênçãos transbordantes. E para terminar o último versículo que eu vou ler: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quero te falar uma coisa: as misericórdias e a bondade de Deus têm seguido você. Onde você vai, a misericórdia e a bondade vão te seguindo. Esse dia eu estava reparando: pastor, vou comparar com o cachorro. Eu estou comparando só de estar seguindo. Eu tenho um cachorrinho que alguns irmãos conhecem, o nome dele é Nick. Gente, quando eu chego em casa, eu vou para a cozinha, está ele lá, ele vai me seguindo e fica olhando para mim. Eu vou para o quarto, eu disse: cachorro, dá um tempinho, né? Onde eu vou para o quarto, ele vai e fica. Eu vou participar da oração na mesa, ele senta na mesa comigo. Os irmãos são testemunha e fica lá de frente para a oração. Ontem eu fui para o quarto orar, anteontem eu fui para o quarto orar, foi ele lá para a cama e ficou lá, ó. Vai mais do que o cachorrinho, é o Senhor. Onde você for, a bondade de Deus está te seguindo, meu irmão. Saiba que a bondade e a misericórdia de Deus está te seguindo. Às vezes o inimigo, ele olha, ele fica furioso por causa disso. Pode ter certeza, 24 horas por dia, Deus tem se manifestado. E terminando o versículo diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa mais do que a igreja. Significa na presença de Deus. Sabe o que o salmista diz? Eu habitarei na presença do meu Senhor por todos, se nós formos para o original, por todos os dias da minha vida. Meu irmão, que você não seja de Deus somente hoje, mas que você possa declarar: eu vou ser de Deus por todos os dias da minha vida. Eu vou seguir a Deus todos os dias da minha vida. Eu vou habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu resumo de tudo isso. Como bom pastor, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Ele não é só o meu pastor. Ele é o seu pastor. Que cada um tenha essa consciência assim, mas seja o pequenininho do Yuri. O Senhor é o meu pastor. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem um pastor que te ama. Um amor tão grande. Porque Davi aqui no Salmo 23, quando ele fala sobre o pastor, ele está falando sobre o Senhor Jesus. Mas se você for para o versículo, para o Salmo 22, o salmista Davi fala sobre o Senhor Jesus, que morreu lá atrás na cruz por você. Então Davi, ele retrata no Salmo 22, o pastor, o bom pastor que morreu pelas ovelhas. No Salmo 23, sobre o bom pastor que cuida das nossas vidas. E se você for para o Salmo 24, sobre o bom pastor que um dia vai vir buscar a igreja. Salmos proféticos para as nossas vidas. Eu queria que nesse momento que você colocasse a mão no seu coração. Fechasse seus olhos. E que você, nesse momento,
possa entender o quanto Deus tem cuidado de você. Como Deus tem te amado, como Deus tem te protegido, como Deus tem te conduzido. Ele é o seu bom pastor. Ele não te abandona jamais. Porque a palavra diz que o pastor nunca abandona as suas ovelhas. Por mais que você se sinta distante do Senhor, não foi Ele que se distanciou de você. Deus nunca se distancia de nós. Muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor. Eu não estou falando nem de espaço físico, igreja, eu estou falando de coração. Muitas vezes nós estamos frequentando a casa do Senhor, estamos na igreja, o nosso coração está distante de Deus. Nosso coração está frio. Você não consegue sentir mais nada. Antes você sentia, antes você ia na igreja, você se alegrava, você chorava. Você sentia a presença desse pastor. Só que você tem que saber que esse pastor, ele não mudou de lugar. Ele não se afastou, ele continuou no mesmo lugar. E muitas vezes com o nosso coração nós nos afastamos dele. E por isso não sentimos a presença dele. Mas nessa noite o Senhor está falando conosco. Que Ele é o bom pastor e Ele quer estar perto de nós. Ele quer estar perto de mim, Ele quer estar perto de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque eu sei que essa palavra não veio de mim, mas veio de Ti, Senhor. E eu creio que o Senhor falou, Pai, com vidas nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que vidas foram alcançadas como eu fui alcançado através dessa palavra, Senhor. Oh, Deus, eu peço, ó Deus, que cada um aqui possa, cada dia, se aproximar mais de Ti, Pai, como pastor, Pai. Porque ovelha tem que seguir pastor, ovelha tem que estar no aprisco. Ali é o lugar de ovelha, no aprisco junto com as outras ovelhas, ó Pai, em comunhão, Pai. Eu peço a Deus nessa noite, abençoe cada vida, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Podem sentar. A gente quer passar alguns anúncios. Hoje nós estamos sentindo a falta de alguns irmãos, mas alguns irmãos se justificaram. Pastor, eu vou estar viajando, por causa de votar, eu voto em tal lugar. Mas quinta-feira nós estaremos com os outros irmãos que estão ausentes hoje aqui.